galera de 15 a 29, né? Semana que vem a gente inicia o UP oficial e a gente inicia o Fire. Se você tá meio... Eita, tem um pessoal aí incendiado aí já, né? Vamos pra cima queimando, né? Então, bora. Quem vai ficar aqui no UP? Fala eu. Isso. E quem vai pro Fire? Fala eu. Beleza. Tem uma galera aí que não tá hoje. Tem a galera do Fire casando, né? Então, o UP namora, o Fire casa. É mais ou menos assim. Se você quiser casar no UP também, não tem problema, que eu casei com 18. Tá? 19. 19, meu bem? 19? Então eu casei com 19. Então... Não, eu sei o dia que eu casei. Eu não lembro quantos anos eu casei, mas eu sei o dia que eu casei. Mas... Só quero reforçar, a partir da próxima semana, a gente está multiplicando a juventude. Isso é um sonho que surgiu no nosso coração, e eu creio que isso é de Deus. Eu creio realmente que aquilo que nasceu no nosso coração, passou pela liderança, Deus foi levantando pessoas, Deus levantou 2 equipes fantásticas, Deus levantou uma liderança para o UP que já existia, uma liderança para o Fire, e eu creio que isso vem de Deus. Eu creio que esses ministérios, eles vão ter um crescimento, não só em número de pessoas, mas em intimidade com Deus. Agora a gente estava louvando a Deus aqui embaixo, e a Nai olhou para mim e falou, essa juventude tem que aproveitar isso aqui. Tem que aproveitar esse tempo de adoração, tem que aproveitar as pessoas que estão aqui. Você não está aqui só para vir aqui no sábado, passar por aqui e ir embora. Você está aqui para adorar a Deus, para crescer como pessoa, para ter pessoas que forjam o seu caráter, para ter pessoas que vão te amar, te acompanhar, te ajudar a crescer. Talvez muitas vezes a gente foi falho numa liderança ou outra, mas de alguma forma ou outra a gente está aqui disponível para te abençoar. Gui, pode abaixar um pouquinho aqui em cima, para te abençoar. E o projeto Up Fire é isso. É entender as faixas etárias, é entender que um cara de 22, 23 não pensa igual um de 15, 16. E a gente está subindo também a faixa etária do UP. O UP vai... Esse ano ainda tem uma galera de 15, mas a partir do ano que vem é 16, o Teens vai segurar um pouquinho mais. Então a gente vai entender mais nessa faixa universitária, pré-universitária, universitária é o UP, e pós-universidade e mercado de trabalho, enfim, vai ficar o Fire. E você tem que entender que isso aqui não é só um lugar para você passar, isso aqui não é um clube para você vir frequentar, fazer atividades, isso aqui é a sua vida. Isso aqui é uma instituição que Deus colocou na terra, que se chama igreja, e a igreja vai muito além do sábado também. A gente está dentro de um grupo que se chama Jovens Up, Jovens Fire, mas a gente faz parte de uma comunidade que se chama Igreja Nova, Igreja Batista. E a gente tem pastores, a gente tem líderes. A gente não é um grupo isolado, a gente faz parte de um organismo que é a igreja. E esse ano você vai ter a oportunidade de viver mais focado dentro de uma faixa etária, mas você não pode esquecer da igreja como um todo. Então, até depois, a galera do Aviso vai falar sobre ministério. Você tem que estar servindo, você tem que estar participando. Mas a gente está muito feliz que semana que vem inicia Jovens Up. Jovens Up vai mudar. Você está acostumado a um formato que a gente fez 2 anos aí, com atmosfera tal, que a gente vai ter novos formatos, a gente vai ter uma nova pegada, a gente vai ter, algumas coisas vão continuar parecidas, mas a gente vai ter uma nova visão para o Jovens Up. Então o Jovens Up tem uma nova roupagem, uma nova identidade, e o Fire vai também criar uma nova identidade, vai surgir uma identidade, vai nascer uma identidade, e eu creio que você precisa entender, você precisa escolher, você precisa estar participando, e você precisa estar com o coração nisso. Se você está naquela faixa ali de 22, 23, e está em dúvida, você vem aqui, fica 2 dias no Up, vai 2 dias no Fire, entende qual é a faixa, ora, pensa, entende realmente onde que você tem que ficar. E depois você escolhe. E depois que você escolher, você fica. Não é para você ficar aqui, um dia vai ter uma noite especial lá do Fire, então eu vou comer lá no Fire. Agora vai ter uma noite especial aqui no Up, então eu vou vir aqui para o Up. Porque eu acho que noite especial a gente vai ter que meio caminhar junto. Então, se você está na dúvida, ora, entende realmente onde está seu coração.
Entende? Talvez Deus está te chamando para ficar mais um ano no Up para servir. Talvez Deus está te chamando para abençoar aquela juventude que está entrando. Pra você ficar mais... Ou Deus está te chamando e falou, viu, já deu, você precisa de um outro tipo de alimento. E aí Deus vai falar com cada um. Alguns já conversaram comigo, alguns eu olhei e falei, você precisa ir para o Fire. Outros eu falei, você precisa ficar no Up. Aí é um lado mais egoísta meu, né? O pessoal da banda, eu falei, vocês precisam ficar no Up. Estou brincando. Mas aí, é claro que a gente vai conversar. A gente vai entender de cada um. Mas o que eu quero que você, semana que vem, se você for para o Fire ou você fique para o Up, você esteja aqui de coração, amém? E a gente começa um tempo incrível, porque, gente, 4 de fevereiro de 2023, inicia um novo tempo, que eu creio que você vai visualizar isso aqui no futuro e vai falar, eu comecei esse movimento, eu fiz parte desse movimento. Talvez teu filho um dia vai estar no Up ou no Fire, vai demorar talvez, né, um pouquinho, mas vai estar lá, ele no Up, no Fire, e falar, senta aqui moleque, que eu vou te contar uma história. Um dia eu participei disso aí. Então, eu creio que você tem muito a ser abençoado, você tem muito a crescer, você tem muito a viver. E Deus vai te mostrar, se você está nessa faixa aí de transição. Se você está dentro da faixa etária do Up e do Fire, vai caminhar para a sua faixa etária. Mas se você está nessa transição e talvez está com alguma dúvida, vem falar comigo. A gente troca uma ideia, a gente dá uma luz, a gente dá uma clareza. Amém? Amém? Hoje a gente tem um menino novo aqui no Jovens Up, Levi. Você pode fazer barulho, que ele já está treinado para barulho, né? A Nai trouxe ele aqui na frente. A gente tem uma mãe nova também, linda lá, caminhando lá atrás, ó. De volta ao Jovens Up. É você, meu bem. Fala assim, faz um ru para a Nai também, que está de volta aí, ó. Estou precisando ganhar uns pontos. A Nai trouxe o Levi na última música aqui na frente. E eu falei, ele não está assustando, não? Aí ela, não. Eu falei, é filho de pastor mesmo, gente. É filho de pastor, bateria torando, som tocando. Ele está ali, dormindo na plenitude, 3 da manhã ele vai acordar. Daí. Mas está ali, na benção. Seguinte, quero falar com vocês sobre decisões hoje. A nossa vida, ela é feita de decisões. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Você, talvez de forma automática, as meninas nem tanto, mas os meninos eu acho que mais, você escolheu uma roupa para vir no Jovens Up hoje. Sim ou não? Você chegou, tem alguma galera que não é muito ligada nisso. A primeira roupa que está em cima, ele pega, assim, a roupa do mercado, assim, propaganda eleitoral, sei lá. Você pega e vem. Mas tem uma galera que é mais ligada. Tem menina que está pensando a roupa que ela viria no Up desde ontem. E aí ela chegou, ela vestiu a roupa, ela viu que ficou ruim, ela teve que trocar. E ela ficou desesperada. Ó, tem gente que riu porque é real, né? É real. E aí, a nossa vida, ela é feita de decisões, ela é feita de escolhas. Você escolheu a roupa que você está aqui, você escolheu o calçado que você veio, você escolheu a forma que você veio de carro, ou você veio de Uber, que é um carro no caso, né? Ou você veio a pé, ou você veio de bicicleta, ou sei lá como é que você veio. Você chegou aqui de alguma forma. Você almoçou hoje, você escolheu o que você almoçou. Não sei, talvez era miojo, mas você escolheu, enfim. Você escolheu estar aqui hoje. Você podia não estar aqui hoje, você podia estar em casa, você podia estar fazendo algum rolê, mas você escolheu estar aqui hoje, você escolheu o lugar que você foi sentar. Você escolheu o lugar que você está sentando, sim ou não? Você escolheu, tem gente que já está reclamando, o ar-condicionado está gelado, mas você escolheu o lugar que você está sentando. Às vezes alguém escolheu para você, poxa, vem sentar aqui do meu lado. A nossa vida ela é feita de escolhas. Algumas não são tão relevantes. Talvez a roupa que você está hoje, não sei se vai ser tão relevante assim. Só se você encontrar o príncipe da sua vida, a princesa da sua vida. Não sei, ela olha para o, sei lá, para pegar um menino aqui. Olha para o Vini e fala, nossa, que menino bonito de branco. É ele. Ele vai passar por Fire, esse fogo do Senhor, assim. Sei lá, o branco cai bem nele. Eu uso preto porque fala que o preto emagrece, né? Então eu tenho que usar tudo preto. Até a cueca deve ser preta, para emagrecer mesmo. Então, talvez tenha escolhas que não são tão relevantes. A roupa que você está usando, aquilo que você almoçou hoje não vai fazer muita diferença amanhã ou hoje à noite.
Agora existem escolhas que vão fazer diferença, decisões que vão fazer diferença para toda a sua vida. Se você decidir levar a sério os estudos, o trabalho, isso vai fazer diferença em como você vai viver quando você tiver 35, 40 anos. A pessoa com quem você faz amizade, o seu círculo de amizade, ele vai fazer diferença na sua vida, nas suas decisões. O círculo de amizade te influencia a tomar decisões. A pessoa com quem você vai ter um relacionamento, essa vai fazer muita diferença. Essa vai fazer diferença para o resto da sua vida. A profissão que você escolher, ou não escolher, isso serão decisões que realmente influenciam a sua vida como um todo. E você está numa fase de fazer escolhas. Sim, você vai fazer escolhas para o restante da sua vida. Mas, algumas escolhas pontuais que você faz agora, elas definem o restante da sua vida. Como você vai ter uma família, uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional. Tem gente que fez uma escolha errada num relacionamento e isso afeta talvez boa parte da vida dela até ela encontrar uma libertação. Por isso é muito importante a gente tomar decisões certas. Eu queria que você juntasse em 4 pessoas aí rapidinho. Você pode virar as cadeiras. 4 pessoas. 4 pessoas, gente. Não é 3, não é 2, não é 5, é 4. 4 pessoas para lembrar que o Palmeiras fez 4 gols hoje no Flamengo, tá? Só para lembrar isso aí. Os flamenguistas aí. 4 pessoas, 4 pessoas. Vai, rapidinho. Né, Vitão? Estamos felizes hoje. Junta aí, 4 pessoas. Aí, 4 pessoas, pode. Vai, junta aí, vira aí. Faz uma rodinha, faz uma... Foi, vai. Tem alguém na iluminação lá? Tem alguém? Não? Foi. Pode deixar, Vini, pode deixar. Foi, 4 pessoas. Ô Vitor, sobe ali na iluminação, do lado tem um interruptor escrito número 3, fileira 3, acende ela para mim. 4 pessoas? Foi? Tá. Eu quero conversar sobre decisões com vocês. Vai aparecer aqui alguns cases, alguns casos. Você vai ler. Eu vou ler a primeira vez com vocês. Vocês vão discutir entre vocês. Beleza? Vocês vão chegar num consenso. Tentar chegar num consenso. Eu queria que vocês lessem. E quando você lê isso aqui, eu queria que você se colocasse no lugar da pessoa. Às vezes quando você faz uma leitura fria assim, sei lá, um caso, você ganhou na Mega Sena, o que você vai fazer com esse dinheiro? Sei lá, estou inventando aqui. Quando você lê só por cima, você não está se identificando com a leitura. Eu queria que você olhasse a situação e pensasse que fosse você. Beleza? Entenderam? Então tem que ser real, você tem que colocar o coração naquilo que você vai ler. E depois que você lê e entender aquela situação, você troca uma ideia qual a decisão você tomaria. Tá bom? Não tem decisão certa, eu já quero te adiantar isso. Não tem decisão certa. Tem decisão que tem consequência, uma ou outra, tá? Vamos lá, a primeira é uma decisão legal, vamos lá. João passou em um vestibular numa faculdade estadual pública. Uma faculdade difícil aí, vamos dizer assim, lá no Rio de Janeiro. E também passou em uma particular em sua cidade. Qual a decisão ele toma? Ir estudar fora ou ficar na sua cidade? Pensa que é você, vai. Raul.
Vai. Foi? Quem já decidiu? Quem já decidiu? Decidiram aí? Vamos lá. Ô, William. Peraí, vai. Um minuto. Foi? Ei. Vamos lá, olha em mim. Olha pra mim. Ô, William, ei, olha pra mim aqui, olha pra mim. Ó, obrigado. Leva lá no grupo do João, vamos ver. João. Ô Gui, abre os microfones aí pra mim. Qual que foi a decisão do grupo aí? O João fica. O João fica? O João fica. Tá meio a meio? Tá. Metade do João fica, metade do João vai. Tá bom. Aqui, Maurício. Fala aí, teu grupo aí. Liga aí. Tem que ficar amarelinho. Tá sem? Gui, abre o amarelo aí pra nós. Cadê o homem do som? Abre o amarelo ali, ó. Vai, fala aí. Alô. Vai lá. Shhh. Ficar na cidade, particular. Hã? Ficar na cidade, na particular. Ficar na cidade, tá. Por que você acha que tem que ficar? Cara, porque é mais fácil às vezes a família e tal. Tipo, é mais acessível tudo que você tem aqui. Tipo, e tem a questão do preço da faculdade. Se não for tão caro, pô, compensa ficar aqui, pô. Compensa ficar aqui. Por que você acha que tem que ficar? Já saiu lá? Quem a decisão vai embora? Quem a decisão ir embora? Quem quer falar aqui? Por que vai embora? Dá lá pra Dara, lá na, quer falar aqui? Quer falar? Dá lá na Dara, então, vai lá. Fala aí, Dara, por que vai embora? Quem que vai embora aí? Quem que vai embora? Lá o Vini, então. A Dara fala aí, Dara. Fala aí, Dara. Cara, tem que estudar fora. Você já mora aqui, já tá todo mundo aqui. Você tem que descobrir novas coisas, novas oportunidades. É muita zona de conforto. Boa. Vamos lá. Acorda. Quer falar aí, Vini? Não? Tá. Vamos lá, ó. Ei. Gui, aumenta meu som aí, Gui. Aumenta meu som. Ó. Quem acha que ele tem que ir embora? Levanta a mão. Quem acha que ele tem que ir embora? Quem acha que tem que ir embora? Tá? Quem acha que ele tem que ficar? Levanta a mão. Quem quer falar? Quer falar, Luiz? Fala aí. Pega um piá que foi... Pera aí. Shhh. O Luiz vai falar. Pega um piá que foi estudar fora e pede se ele sabe cozinhar, fazer faxina, passar roupa, lavar roupa, fazer toda coisa. Aí ele vai aprender isso tudo fora. Aprende. Tá bom, beleza. É uma boa também. Então vamos lá, ó. Gente, eu quero lembrar um negócio aqui. Presta atenção que não... Olha pra mim. Shhh. Na hora que eu falar, vocês têm que olhar pra mim, beleza? Não tem resposta certa, tá bom? Não tem resposta certa. Isso aqui acontece várias vezes. Se alguém viesse pedir um conselho comigo, eu ia falar, depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem pessoa que não tem estrutura para sair da cidade. Ah, mas ela vai aprender a cozinhar, vai aprender. Ela pode ganhar autonomia, ela pode ter uma estrutura, mas talvez ela não consiga. Talvez ela fique mal, talvez ela não encontre uma igreja, não tenha amigos. E o melhor para ela é ficar. Para alguns casos. Para outros casos, a pessoa já é independente, ela é uma pessoa muito decidida, muito focada, já tem uma decisão com Deus fortalecida, independente do lugar que ela for, ela vai conseguir se desenvolver. Então não tem uma resposta certa. Talvez para alguns, ir embora não seria a melhor opção. Até financeiramente. A pessoa está indo para uma cidade grande, para uma capital. Financeiramente, talvez, o curso daqui sairia mais barato. Ah, mas tem o nome do curso, tem o diploma de onde você fez. No último médico que você foi, você perguntou onde que ele foi formado? Sim ou não? Sim ou não? No dentista que você foi, você chegou, viu onde que você se formou? Sim ou não? Quando alguém comprou uma casa, procurou o nome do engenheiro e perguntou qual foi o engenheiro que fez, aonde que foi a faculdade? Isso há um tempo, claro que em alguns concursos, em algumas frentes,
o nome da faculdade, da universidade, valeria muito, tá? Mas hoje não é tanto. Então assim, não tem resposta certa. Era só para vocês pensarem. Para alguns, o melhor vai ser ir. Para outros, o melhor vai ser ficar. Vai ter alguns que vão ir e vão se desviar. Vão se desviar. Vai ter outros que vão ficar, e aí 3 meses depois vai estar arrependido de não ter ido. Entendeu? Então, tem que entender o conceito, tem que ver como a pessoa está, como é o posicionamento dela, como ela lida com a solidão ou como ela lida com a liberdade. Então não tem resposta certa. Então tá todo mundo acertou, beleza? Salva de palmas para vocês. Próximo é polêmico. Você é palmeirense, seu filho escolheu torcer pro Corinthians. O que você faz? Próximo é polêmico. Vai. Deixa eu ler. Débora namora com um menino que ela é apaixonada. É o amor da vida dela. É o Leonardo DiCaprio dos sonhos. Mas ele tem tratado ela mal. Porém, sempre se arrepende e pede perdão. Contudo, ele sempre repete este padrão. Quase não acontece isso, né, gente? Será que ela termina ou continua esse namoro? Vai. Eu quero saber se você ia terminar, hein? Vamos ver. Se coloca no lugar da pessoa. Se coloca no lugar da pessoa. Cinco, 4, 3, 2, 1, foi. Quem terminou aí, quem já discutiu, chegaram no consenso? Vai aqui, o grupo do Caleb aqui, vamos lá. Grupo do Caleb, termina ou continua? A gente escolheu terminar. Terminava? Terminava. Por quê? Porque não adianta ele pedir perdão se ele continua fazendo a mesma coisa. E se ele já faz isso no namoro, no casamento vai ser pior. Mas é a menina que você é apaixonada, é a Ana, velho. Ela tá te tratando mal, mas é a Ana, mano. Mas ela me trata bem. Não vale então? Não? Então beleza, então terminou. Vai. Próximo. Mais alguém quer falar? Quem terminaria? Levanta a mão quem terminaria. Eu quero ver os corajosos que não terminaria. Levanta a mão. Quem não terminaria? Só Israel. Coitada da Júlia. Vamos lá. A tendência desse namoro é dar errado. Quando você vê uma cena assim, você já vê manipulação, você vê ciúme. Então a tendência é dar errado. Tá? Não posso falar que vai 100% dar errado. Pode ser que a Débora e o Pedrinho vão para aconselhamento. Eu acho que se namorados precisa fazer temporada de aconselhamento, já não está dando muito certo. Tá? Acho que a fila andou já. Mas eu creio no milagre de Deus. Então, vamos lá. Pode dar certo, eles podem se resolver. O Pedrinho pode se converter, pode começar a tratar bem ela. Mas a decisão mais sábia aqui seria um término de namoro. Só que isso não é tão simples. Até brinquei com o Caleb ali, isso não é tão simples. Como que você não precisa chegar numa decisão dessa? Você observa a pessoa antes. Você vê como a pessoa trata seus familiares, seus amigos. Você vai observar antes de entrar. Porque com 2 meses de apaixonado e lindo, vai dar tudo certo. Mas depois dá ruim. Então você vai observar antes.
E se a pessoa te tratar mal no namoro, no casamento, vai ser pior. Então fica ligado. Beleza? Chuta que é laço. Eu falaria isso na minha juventude. Gente, não permita ter um relacionamento que não vem de Deus. Não permita uma pessoa que não te trata primeiramente como um irmão em Cristo, como uma pessoa que é uma criação de Deus. A última. Paulo trabalha em uma loja de calçado. Por que eu coloquei uma loja de calçado? Não sei, mas ele trabalha lá. E ele ganha um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? 1.200, 1.300? Tá, mais ou menos isso. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em um restaurante noturno. Vai ganhar o dobro, porém terá que trabalhar de madrugada e fim de semana. Qual decisão Paulo toma? Vai. Ei, Paulo não é casado, tá? Paulo não é casado. Ei, som. E aí? Quem acha que o Paulo deve trocar de emprego, levanta a mão. Quem acha que o Paulo deve trocar de emprego, levanta a mão. Quem acha que Paulo deve trocar de emprego, levanta a mão. Quem acha que Paulo não deve trocar de emprego, levanta a mão. Tá. Quem não acha nada, também tem uma galera que não acha nada, né? Beleza. Ó. O grupo do Claito lá, vai lá, Claitinho. Levanta a mão aí. Isa e Claitinho, levanta a mão lá. Quero saber por que vocês acham que eles têm que trocar de emprego, vai. Tem que ganhar dinheiro. Nosso grupo chegou no consenso aqui que ele vai ganhar muito mais, ele tem chance de crescer, porque é um restaurante, e fora o adicional noturno. Então se não dá certo, vira marqueteiro. Boa. Quem acha que não deve trocar, só levanta a mão aí, só para eu ver alguém. Quer falar? Alguém quer falar? Quer falar? Vem aqui, a Nikita quer falar aqui na frente. Ó. Quer falar? Não dormir direito à noite acaba com a sua saúde. Então eu acho que é mais importante ele ter uma rotina saudável do que ganhar mais dinheiro. Boa. Pensou na saúde. Isso é coisa de coach. Quer tréplica? Tréplica com o Vitor. Aí, Vitor, qual? O cara não pode dormir de dia? Não, dormir de dia não é biologicamente correto. Não mesmo? Vamos lá. Fabinho quer falar. Fala aí, Fabinho. A gente entrou na conclusão aqui que a gente pensou assim: primeiro a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa situação. Então, por exemplo, ter comunhão e vir servir na igreja. Se eu trabalhar de noite em fim de semana, eu vou conseguir vir servir igual eu conseguiria trabalhando normal? Não, então eu vou ficar no meu emprego. Eu vou ganhar menos dinheiro. Porém, às vezes, dependendo da decisão que você toma, Deus pode fazer você prosperar naquele emprego. Vamos lá. Vou falar de novo, não tem uma resposta certa, depende de pessoa para pessoa. Mas se é um jovem aqui do Jovens Up e vem falar comigo, o meu princípio é servir também, fazer parte do reino. Eu acho que uma pessoa que trabalha finais de semana e noite vai se limitar. Não que ele não possa servir. A nossa igreja tem 5 cultos no domingo, mas você já não poderia estar aqui hoje à noite, tá? Pode ser uma fase da sua vida que você precise fazer isso.
Pode ser temporário, mas eu buscaria uma terceira via, eu buscaria uma outra solução, eu buscaria um outro emprego. Eu buscaria um emprego que talvez você ganharia melhor, que você não precisasse submeter a isso. Eu já aconselhei, por exemplo, um jovem que queria trabalhar no shopping. Eu falei, cara, você não vai conseguir mais servir, você não vai conseguir ter comunhão com a sua família, com amigos. Então assim, pode ser uma fase e pode ser necessário. Talvez a família está passando por uma situação apertada, talvez ele está precisando de dinheiro e talvez por 2, 3 meses ele trabalha com aquilo. Mas ele trabalha pensando em ser só uma passagem, tá? E aí já entra um ponto da mensagem que eu vou falar. Se você pedir conselho para pessoas que já trabalharam na noite, de garçom, não é um bom ambiente tão favorável. Não é um ambiente... Eu coloquei restaurante aqui. Restaurante pode ser, sei lá, Martione Beer, pode ser... Eu esqueci o nome daquele da esquina lá. Não lembro lá da Pio 12 lá, Paraná. Fala aí, Vitor. Tô zoando. Sei lá, pode ser uma baladinha, entendeu? Pode ser uma baladinha, ele pode ser do bar do Nelson. Pode trabalhar no bar do Nelson, eu sei. Então não é eu creio que em algum momento não vai ser um ambiente saudável. Mas pode ser necessário por um tempo. Meu conselho seria uma terceira via. Ele buscar algo melhor, tentar sair do salário mínimo, tentar arriscar de uma maneira melhor. Talvez ele é um jovem, ele é novo, ele pode errar num momento ali e conseguir algo melhor. Então seria o meu conselho. Mas por um tempo talvez ele precisaria trabalhar ali. Tá bom? Beleza? Fechou? Gente, 3 casos aqui. Pode baixar um pouquinho agora, Gui. Vocês podem virar agora para cá. Podem virar. Pode deixar ligado, Vitor. Podem virar. Três situações que eu já vi acontecer. E eu quero falar contigo de como tomar boas decisões. Como tomar boas decisões. Eu quero te falar que isso eu nem coloquei como princípio. Ô Gui, eu tô chato hoje. Você aumenta um pouquinho o meu side, porque eu não estou me ouvindo, senão eu vou ter que ficar falando alto. Eu acho que aí na frente tá bom, mas aqui, som, ei. Som. Quando a gente fala de boas decisões, você tem que primeiro entender o padrão. Que padrão que é boas decisões? Se você for pegar o primeiro caso, por exemplo, a primeiro momento, a melhor decisão seria estudar fora. Você vai estudar numa universidade estadual, você vai ter um diploma mais renomado. O último caso, cara, tu vai ganhar mais. Vai trabalhar, não precisa nem pensar. Vai trabalhar lá, vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar o dobro que você ganha. Você vai poder gastar mais, você vai poder fazer mais coisa com a sua vida. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre boas decisões é o padrão de decisão que você toma. O nosso padrão de boas decisões não é o padrão do mundo. Há 1 mês, 2 meses eu conversei com um amigo meu, que ele trabalha numa grande empresa, e essa grande empresa ofereceu para ele ir embora para o Rio de Janeiro, para ganhar muito mais. Mas ele entendeu que ele deveria ficar em Cascavel. Ele entendeu que a qualidade de vida, que a criação dos filhos dele, com o chamado dele, deveria ser aqui. Se você pega padrão de pensamento de mundo, contexto de mundo, você fala de dinheiro, quando entra dinheiro, você está falando que você tem que ir embora. A decisão não precisa nem pensar. Tem pessoas que investem a vida para ter coisas, para ter bens, para ter uma profissão. E talvez, para alguns, isso não vai ser o melhor padrão. Você vai ter uma profissão, você vai ter uma vida estável, mas você não precisa ostentar. Você tem que entender o padrão de decisões e o padrão de boas decisões. A primeira coisa que eu quero falar, as boas decisões que a gente toma é com base na Bíblia. Você tem que entender que você é um cristão, e quando a gente falar de boas decisões, os seus padrões não serão os do mundo. Os seus padrões serão relacionados a Deus. Quando a gente fala de tomar boas decisões, é que tem gente que toma decisões ruins.
Tem gente que sofre com relacionamento e continua namorando, porque prefere sofrer num relacionamento do que ficar sozinho. Pelo menos alguém dá atenção, carinho, soco, sei lá, vai dar um dia. Entendeu? É assim que caminha. Quando a gente fala de boas decisões, é porque a gente vê muita gente tomando decisões horríveis. Muita gente que participa, absorve, ouve, mas não coloca em prática. Entende o princípio, entende a verdade, mas não pratica. Decisões erradas custam vida. Decisões erradas custam vida. Uma brincadeira que você fez só de brincadeira e pode custar uma amizade, pode até custar a vida de alguém. Se você for pesquisar o tanto de gente que fica paraplégico ou tetraplégico, que pulou de uma cachoeira. Pô, na hora foi legal, vou impressionar a galera. Olha só, eu sou o cara. Aí ele pulou e foi o grande salto da vida dele também, foi o último. São decisões erradas. Um amigo meu falou uma vez para mim, cara, eu tinha 2 terrenos lá na FAG. 2 terrenos. Ele conta essa história com tristeza, há muito tempo atrás. E ele falou que uma vez, nem existia FAG ainda, quando ele tinha aquele terreno. E aí ele falou que chegou um cara e ofereceu para ele um Fiesta, nos 2 terrenos. Um Fiesta, era o carro do ano, 99, 2000, um Fiesta muito velho, tá gente, na época assim, sei lá. E ele ofereceu um Fiesta por 2 terrenos. E ele sabe o que ele fez? Ele trocou um Fiesta por 2 terrenos. Hoje cada terreno vale mais ou menos 400 mil. Na época, nossa, decisão, né? Foi boa a decisão dele? Na época, não, quem sabe? Na época ele tinha um carro do ano, cara. Podia ser só mato, podia ter virado uma favela, vai saber. Mas tem gente que toma decisões erradas, decisões que depois você vai colher. A primeira coisa que eu quero falar com decisões é respeite princípios. Respeite os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, a tua palavra, isso aqui é versículo que você decorou no Nova Kids, se você foi do Nova Kids. Ou você participou de algum desafio aqui na igreja. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Cada decisão que você vai tomar na sua vida, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. Ela precisa entender o princípio de Deus. Ela precisa respeitar princípios. Eu gosto de uma frase que se você quebrar princípios, os princípios te quebram. Se você é filho de Deus, de uma forma ou outra, se você está desrespeitando a palavra, se você está fazendo algo errado, de alguma forma, Deus corrige os seus filhos. De alguma maneira, não estou jogando praga aqui, de alguma maneira, em algum momento isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Se você está tomando decisões que quebram princípios, isso vai dar errado. Se você entendeu, se você decidiu ser uma pessoa de Deus, se você decidiu caminhar com Deus, e se você quer viver uma vida dupla, onde em alguns momentos você respeita princípios, em alguns momentos você ignora princípios, de alguma forma, a sua vida, em algum momento, ela vai dar errado. E o que é dar errado? Talvez você não vai morrer, talvez você não fique paraplégico, mas você pode ter um coração amargurado com relacionamentos, você pode ter amargura com lideranças, você pode ter uma vida travada que não flui, você pode ter bens, uma profissão, um bom relacionamento, mas você não tem uma alegria verdadeira. Entenda que, se você não respeita princípios, quando você vai tomar uma decisão, você já está começando com um passo errado. Eu lembro que um jovem, eu fiquei sabendo, que ele estava abrindo um novo negócio, baita do negócio, vendendo produtos importados do Paraguai, produtos internacionais. E aí, eu fiquei sabendo, eu fui trocar uma ideia com ele, falei, cara, é um dinheiro que você vai ganhar fácil, né? Porque você compra um negócio barato, e aí você vende pelo dobro do preço, o Paraguai é aqui perto. Mas eu quero te falar um negócio, pode ser que dê certo no começo. Mas você está quebrando um princípio, que é a sua negação de imposto. Você está fazendo desse caminho, né? Que é você pegar
Contrabando é quando é algo ilegal, descaminha quando é algo legal, mas você traz sem pagar aquilo que é necessário. E eu falei, cara, eu creio que Deus não se agrada com isso. Porque existem princípios na palavra de Deus que fala sobre autoridades, que fala sobre lei, e você está quebrando esse princípio. E ele ficou meio chateado, porque ele queria abrir o negócio dele, ele já estava vendendo, estava dando certo as coisas. E eu lembro que não durou muito tempo, depois acabou que ele foi para outro ramo de negociação, mas começou a mexer com Bitcoin, não, estou zoando. Mas, se você vai tomar uma decisão, e essa decisão está quebrando algum princípio, eu quero te falar com toda certeza, isso não vem de Deus. Se a decisão que você vai tomar te afasta da palavra de Deus, isso não vem de Deus. Se a decisão que você vai tomar faz você mentir, isso não vem de Deus. Se a decisão que você vai tomar faz você desonrar, isso não vem de Deus. Já tive também amigos que foram para um emprego melhor, e nesse emprego melhor, ele precisava fazer notas falsas. Ele fazia enfim, isso aqui é um termo um pouco mais técnico, mas ele fazia nota de transporte para produto de venda, que daí não tinha imposto em cima. E aquilo era uma maneira de burlar o imposto federal. Então eles conseguiam transportar o produto sem pagar imposto, mas era uma venda. E ele depois descobriu, porque uma vez ele fez uma nota normal, e o chefe dele falou, cara, você não pode fazer isso, você tem que fazer nota de transporte. Porque a nota de transporte não paga imposto. Mas a gente está vendendo, não, mas você tem que fazer nota de transporte. E ele precisou tomar uma decisão. E ele precisou conversar. E, gente, isso não são decisões fáceis. Você consegue um emprego, você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que chegar e falar assim, meus princípios não permitem isso. Mas são decisões que Deus honra. E na vida dessa pessoa eu lembro que ele continuou, o chefe meio que trocou ele de setor, continuou fazendo as coisas erradas lá, o setor, mas ele não precisou mais fazer aquilo, e Deus promoveu ele para outro emprego. São decisões. Quando você tem uma escolha a fazer, lembre dos princípios de Deus. E para você lembrar dos princípios de Deus, você precisa saber. Você precisa ter contato com a Bíblia. Você precisa entender o que Deus pensa. Você precisa entender o que Deus pensa sobre honestidade. Você precisa entender o que Deus pensa sobre um relacionamento. Você precisa entender o que Deus pensa sobre o seu futuro. Se a sua vida, nas suas decisões, for baseada só em dinheiro, vai dar errado. Porque a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 6 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a sua motivação é ganhar dinheiro, vai dar errado. E sabe o que é dar errado? É você ficar rico, mas não ter plenitude em Deus. E você pode achar que deu certo, mas não deu. E aí você vai lembrar de Mateus 6,33, que fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou falando para vocês não batalharem, eu não estou falando para vocês não ralarem, eu não estou falando para você procurar a prosperidade e a abundância que Deus fala. Eu espero que vocês sejam pessoas incríveis, profissionais incríveis e que tenham uma estabilidade financeira incrível. Amém? Tem que falar amém, gente. Amém? Amém. Recebe ou não recebe? Recebe. Então coloca teu dízimo no altar. Não, estou zoando. Estou zoando. Depois você tem que cortar isso aí. Eu não quero que você seja uma pessoa medíocre. A gente falou sobre isso há 2 semanas. Eu espero que realmente você tenha uma prosperidade. Mas nem todo mundo vai ser rico. A palavra de Deus fala que tinha cristãos que eram pobres. Então, não é pecado ser pobre. Não é pecado. Claro que você tem que buscar uma vida melhor. Mas onde que eu quero que você entenda? Se a sua motivação é o dinheiro, é o status, você está com uma motivação errada. As suas decisões, em algum dia, em alguma forma, terão um preço. Você não vai perceber, mas você vai começar a dedicar a sua vida a ganhar dinheiro, ou a sua vida a manter um padrão, e você vai trocar isso por um relacionamento familiar, você vai trocar isso por um relacionamento de amizade, por um servir na igreja. A gente tomou uma decisão esse ano de trocar os meninos de colégio. Eles estavam no colégio, muito bom, mas a gente entendeu que já estava na hora de trocar de colégio para outro colégio. Pô, Rael, mancada, né? Mas eu falei que é um colégio muito bom,
Mas a gente foi para um outro colégio, que era mais próximo de casa, enfim, que tinha uma estrutura que a gente entendia que seria melhor no momento. E essa decisão gerou um ônus financeiro, gerou algo diferente no orçamento. E quando a gente foi olhar e entender o nosso orçamento, a gente pensou assim, poxa, a gente vai ter que trabalhar mais. Mas não dá mais para trabalhar mais, porque a gente entendeu que o nosso foco é igreja, servir a igreja. Eu sirvo e também tenho uma remuneração. A Nai hoje serve a nossa família e serve a igreja. E a gente entende que esse é o chamado no momento específico para a vida dela. E a gente foi olhar para o nosso orçamento e foi pensar o que a gente pode melhorar para que a gente possa abençoar daquela maneira. E a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Qual que é o pensamento do mundo? Eu troco de colégio, eu coloco no outro colégio, eu melhoro isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais. E para trabalhar mais, alguma coisa vai ter que diminuir. E eu quero te falar de todo o meu coração que hoje eu não troco meu tempo de família por nada. Por nada. E quando eu falo de família, não é só família biológica, eu estou falando de família espiritual que é com vocês. Eu não troco. Eu não troco por dinheiro algum, ou por carro melhor algum, ou por casa melhor algum, porque eu entendi aquilo que Deus tem para mim. Só que é muito fácil se iludir, é muito fácil se perder, é muito fácil você receber uma proposta, é muito fácil você colocar um pouquinho mais no seu coração, é muito fácil talvez eu tirar um pouquinho da minha noite, um pouquinho da minha madrugada, para eu começar um outro negócio, para eu conseguir mais dinheiro, para fazer acontecer. E nisso o coração vai se perdendo. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Decisões. Onde que está seu coração? Onde que está seu coração? Por que você quer passar talvez mais tempo com uma pessoa? Por que você quer alcançar essa faculdade? Por que você quer alcançar esse status? Eu volto a falar. Vocês precisam buscar sim uma estabilidade. Eu sonho em ter jovens e ver vocês com famílias e talvez com uma profissão estabilizada. Eu conheço pessoas que elas trabalham meio período da sua vida e no outro meio período elas servem ao reino de Deus. E que alegria isso. Que alegria a pessoa poder se sustentar com meio dia, com 4 horas de trabalho por dia, e o restante do seu dia ela dedicar a sua família e à igreja, ao reino de Deus. Mas tudo isso são decisões que a pessoa toma. Talvez você vai ter que ralar mais como jovem. Talvez você vai ter que abrir mão de um rolê. Talvez você vai ter que abrir mão de sair com a sua namorada. Talvez você vai ter que dedicar menos tempo para entretenimento. Mas são decisões que você está plantando para você colher no futuro, amém? Amém? Segundo ponto sobre boas decisões. Busque conselhos. Busque conselhos. A palavra de Deus fala sobre conselho. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Cara, eu fico impressionado como às vezes chega para mim assim, algumas histórias. Cara, eu lembro que uma vez eu saí com um jovem que fazia muito tempo que eu não via, e infelizmente ele estava na droga, enfim, tinha caído para alguns vícios, e a gente estava tentando resgatar ele, e eu marquei um cachorro quente com ele na Tere. Sabe onde é o cachorro quente da Tere ali? Tá. Aí a gente foi lá, sei lá, era quinta-feira, 4 da tarde, bem aleatório assim, comer um cachorro quente. Ele chegou com o skate e a gente começou a conversar, e eu falei, ei mano, você está trabalhando, como é que tá as coisas e tal? E ele começou a trocar uma ideia comigo, daí ele falou assim, cara, mas eu tenho uma ideia que é o ouro. Eu falei, o quê? Ele, é o ouro. E é muito boa essa ideia. Eu falei, sério? Então me conta essa ideia. Não posso falar. Essa ideia é muito boa. E ela tá, mas como que você vai pôr em prática? Ainda não sei, mas ela é o ouro. E ele não sabia falar, mas aquele caminho para ele parecia justo. Parecia justo, parecia incrível. Um outro amigo meu, ele tomou uma decisão de ir embora para São Paulo. E ele não sabia explicar, porque ele tinha recebido uma proposta de emprego, e ele não sabia explicar o que ele ia fazer nesse emprego.
Ele não sabia explicar. Ele ia largar o emprego dele que ele tinha aqui, um emprego bom, e ele ia embora para São Paulo. E eu perguntei, mas o que você vai fazer? Não, é um negócio de tráfico não de droga, tá? Tráfico de tráfico digital, e você vai fazer, tá, mas, cara, me fala, o que você vai fazer? Não, porque é um negócio de tráfico, sabe, parece pirâmide, assim, que o cara tá Herbalife, não sei, o cara tá querendo vender alguma coisa assim, Rinodê, não sei. Aí ele falava e não explicava. E eu falei, você vai embora mesmo? Eu vou. E ele foi embora. E pela misericórdia e graça de Deus, ele trabalhou 3 meses nesse emprego, do tráfico, de não sei o que lá, que ele não sabia explicar. Mas ele conseguiu, lá nesse emprego ele conheceu outra pessoa. E aí essa outra pessoa, ele conseguiu entrar num emprego de digital lá, enfim, foi bênção na vida dele. Mas você precisa ouvir conselhos. Às vezes você recebe uma proposta linda e maravilhosa. E aí você conta uma pessoa que já tem um pouco mais de sabedoria que você. E a pessoa está ouvindo e está falando, meu Deus, o que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Você viu aquela pessoa que a cada 15 dias ela tem uma ideia para ficar rica? A cada 15 dias ela tem uma ideia genial. Ela nunca ficou rica, mas ela tem uma ideia genial. Um dia vai dar certo, pastor. Amém. Amém. Ouça conselhos. Quero te falar um negócio. Você vai quebrar muito menos a cara se você ouvir conselhos das pessoas mais experientes. Talvez o conselho não é aquilo que você quer ouvir. Sabe uma coisa que acontece muito em aconselhamento? A pessoa vem e ela fala. Aí a gente fala assim, viu, vamos ver o princípio. Às vezes não está quebrando nenhum princípio. Não está quebrando nenhum princípio. A viagem para fazer faculdade fora. Mas para você não é o melhor. Eu entendo que, vamos ver os prós e os contras, coloca lá e tal. Se a pessoa, eu acho que não é o melhor mesmo. Aí ela sai do aconselhamento, sabe o que ela faz? Ela faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Ouça conselhos e além de ouvir conselhos, pratique, é bem importante. A palavra de Deus lá em Tiago fala, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Tem gente que, cara, é muito engraçado isso. Tem gente que veio todo sábado aqui dos jovens. Aí ouve, a gente está pregando, a gente está falando, aí está falando. Eu já falei de namoro milhões de vezes, né, aqui. Falo sobre namoro, falo sobre relacionamento, falo assim, viu, se você for namorar antes, troca uma ideia comigo, troca uma ideia com a liderança, pergunta da pessoa. Aí tem gente que chega assim para mim, olha pastor, a minha namorada, você pode orar pela gente? Eu falei, misericórdia, Jesus. Sai, demônio. Não, estou brincando. Não dê risada. Você dá brecha, demônio entra. Não dá brecha. Dá brecha. Ouça conselhos. Tudo bem, vou ouvir conselho. Daí pede conselho para o tio da padaria. Ouça conselhos de pessoas sábias. Ouça conselhos de pessoas que já tiveram vivência. Ouça conselhos de pessoas que já tiveram experiência com aquilo. Eu lembro uma vez o pastor Jefferson, ele conta essa história, foram pedir um negócio para ele sobre um negócio, sobre um comércio. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio, eu sou muito conservador e eu não vou ser a melhor pessoa para te aconselhar, porque só de você falar isso para mim, eu já acho que você não deve fazer. Porque é o meu estilo de ser, é a minha visão de mundo. Mas eu vou te apresentar um empresário, uma pessoa que já viveu isso, uma pessoa que vive isso no dia a dia, e você conversa com ela. Beleza? Beleza, pronto. Tem gente que quer fazer medicina, eu quero fazer medicina. O cara tem medo de sangue. O cara não sabe, nunca viu um médico trabalhar. Ele acha que, com todo respeito ao médico, ô Howen, qual que é... Você está formado já, né? Sim, né? Qual que é o remédio que você mais dá no plantão? Dipirona? Tudo é dipirona. Ele acha que tudo é dipirona, tudo é dipirona. É só chegar, olhar e falar dipirona. É tipo quando eu estudava no Eleodoro. Você chegava, quebrou o braço, chá de boldo. Tá com câncer, chá de boldo. Cortou a cabeça, chá de boldo. É assim ainda, não sei se alguém já estudou no Eleodoro. Era sempre assim, mano.
Covid, chá de boldo. Não descobriram a cura porque não foram no Leodoro. Se tivesse no Leodoro, eu tinha descoberto. Chá de boldo. Eu sei porque o cara fica bom, porque aquele chá é tão ruim que o cara decide ficar bom. Vou ficar bom, não precisa mais, estou bem. Busque conselhos. Busque conselhos. Eu aconselhei uma pessoa no passado. E eu conversei com ela esses dias. Aí eu dei alguns conselhos. E a pessoa estava numa fase da vida, num momento do entendimento, que ela decidiu fazer diferente. Decidiu seguir outro caminho. Essa semana ela chegou, semana passada, retrasada, a gente sentou e conversou. E ela falou assim para mim: hoje eu entendo os conselhos. Precisou viver. Precisou quebrar a cara, precisou sofrer, precisou doer. Alguns vão precisar, mas eu creio que a sabedoria está em aprender com os erros dos outros. Com quem já passou por aquilo, com quem já errou. Eu sei que vocês não gostam, mas o pai de vocês tem muita sabedoria. Na simplicidade, na humildade. Talvez seu pai ou sua mãe não seja o exemplo de cristão que você quer seguir. Mas de alguma forma ele tem uma sabedoria, de maturidade. Se tua mãe fala que vai chover, leva a blusa, leva o guarda-chuva. Leva. Ouça conselhos, procura a gente está aqui, essa equipe está aqui do UP, está aqui, a equipe do Fire está lá, vai estar lá para te dar conselho. Procura os pastores, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, mas procura antes. Procura, tem gente que toma um monte de decisão, depois fala, pastor, deu tudo errado. Tá, vamos tentar consertar. Busca conselhos. Talvez não seja o tempo de você namorar. Talvez não seja o tempo de você trabalhar, tem que estudar. Talvez seja o tempo de você trabalhar. Talvez seja o tempo de você assumir responsabilidade. Talvez seja o tempo de você abrir mão de alguma coisa. Talvez a gente precise olhar a sua agenda e entender o que você faz nas suas 24 horas, que é impossível que você não tenha tempo para ler a Bíblia se tem um pai de família que tem 4 filhos, tem um trabalho e ainda ele tem tempo e você não tem. Então a gente tem que entender a sua agenda. Busque conselhos. Peça ajuda para as pessoas certas. Para você tomar boas decisões, você precisa ouvir pessoas. Terceiro, para a gente terminar. Cuidado com o seu coração. Ai, mas meu coração está falando para eu fazer isso. Vai morrer com o seu coração. Tem mais um, Caleb. Foi mal. Mas pode vir, faz aí o fundo, que fica mais espiritual. Assim, tá? Tinha o Davi que tocava harpa e tem o Caleb que toca teclado. Vai lá, Caleb. Música romântica, cuidado com o seu coração, vai. Não vai tocar as branquelas aí. Pronto. Vai. Isso, toca aí. Cuida com o seu coração. Se liga, deixa eu te falar. Você é pecador. Você vai tomar decisão burra. Você vai tomar a decisão errada, você vai ser egoísta e você vai tomar a decisão inclinado para aquilo que você quer. Segundo exemplo, Débora, namorando com seu lindo namorado, que ela é apaixonada. Você acha que a decisão dela vai ser fácil, bonitinha, igual vocês tomaram a decisão? Vamos terminar, chuta que é laço, não sei o que lá. Vai sofrer, vai chorar, vai doer, ele vai falar que vai mudar, que ama ela, e ela é apaixonada por ele, vai ser difícil. Mas em alguns momentos, você vai para princípio, você vai para conselho, e você não ouve seu coração, você ouve o entendimento, você ouve a sabedoria, e você toma a decisão correta. Eu já terminei um namoro de 3 anos, antes de eu casar. Terminei porque eu entendi que não era de Deus. Burro, né? Terminei 3 anos para entender isso. Pelo amor de Deus, demorei 3 anos para entender isso. Mas tudo bem, hoje... E aí eu passei uma semana mal. Eu terminei 1 semana antes de ter o CBF. Clubinho Bíblico de Férias. Uns dias antes. E eu estava na recreação do CBF. Aí eu lembro que eu fiquei mal mesmo. Sim, de ouvir música emo.
sertanejo universitário, sei lá, eu fiquei mal. E aí eu lembro que eu ia para a pastora Claudinha e falava, nossa, tô mal, ficava chorando e tal. Ela vai passar, vai dar tudo certo, com aquele sorriso bonito, e eu chorando. E aí eu tinha o CBF, eu era da recreação, era lá na igreja antiga ainda. E eu ia para a recreação e brincava com aquelas crianças, e se divertia, e era mó legal. Aí depois chegava em casa, ficava mal, ficava chorando. Mas durou uma semana também. 10 dias, nossa, que insensível você. Sabe por quê? Porque Deus confirmou e falou, você tomou a decisão correta. O meu coração chorou, doeu, ficou mal, porque eu tenho carne, porque era bom, porque eu imaginava que seria legal, que era aquilo lá mesmo, porque eu passei 3 anos da minha vida com aquela pessoa, eu tinha uma intimidade, eu tinha tempo, eu dediquei vida. Mas, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria a família que eu tenho hoje. Estão entendendo o que eu estou falando? E eu tenho certeza que não iria durar. Eu tenho certeza que ia dar tudo errado. Mas uma decisão que doeu uma semana me abençoou o resto da vida. Agora tem gente que quer ter prazer por uma semana e acaba com o resto da sua vida. Estão entendendo isso? É melhor chorar uma noite, 2, 3, 4, 5 noites. Mas depois ser abençoado pelo restante do tempo. Depois entender, depois colher o fruto dessa decisão que foi doída. Isso acontece todo dia. Você tem a decisão de agradar a Deus, você tem a decisão de matar a sua carne, você tem a decisão de matar aquilo que o seu coração está sentindo. Porque o coração, muitas vezes ele vai ser enganoso, porque está envolvendo a carne. Jeremias escreveu isso. O coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa. Se o seu coração não estiver inclinado e unido com o Espírito Santo de Deus, ele vai ser enganoso. É claro que quanto mais o Espírito cresce na sua vida, menos a carne te guia. Mas cuidado com a inclinação do seu coração. E por último, pague o preço da sua decisão. Toda decisão tem um preço. Toda decisão vai desagradar alguém. Toda decisão, se você tomar a decisão, primeiro caso, vou embora, ou fico aqui, vai ter gente que vai falar, que burro que você foi. Por que você não foi fazer uma faculdade federal? Por que você não foi fazer aquilo? Por que você terminou esse namoro? Você era apaixonado por aquela pessoa. Agora vai ficar encalhada aí. Ninguém vai te amar mais. Por que você não trocou de emprego? Por que você trocou de emprego? Por que você não terminou? Toda decisão, alguém vai falar alguma coisa. Pague o preço da sua decisão. Toda decisão tem um preço. Todos os lados têm algo bom. Você vai ter que pagar um preço. Jesus veio para a terra, fez milagre, cumpriu seu ministério. Chegou no dia de ser crucificado. Fala, Deus, se preciso, se puder, me libera disso. Não dá. Tem que decidir por isso. Ele decidiu, ele foi para a cruz, ele pagou o preço. E é o preço que a gente está aqui hoje. Sabe qual que é o maior problema da nossa geração? Vou passar da minha geração, da geração de vocês. Da geração, agora eu quero falar até mais focado com 16 a 22. É não querer pagar o preço. É querer receber a bênção. É querer ser de Jesus, é querer tomar boas decisões, mas não pagar o preço. É não ralar, é não pagar o preço de não ser do mundo. Ao mesmo tempo que você quer ser de Deus, você quer ter um bom status com a galera lá de fora. Ao mesmo tempo que você quer postar versículo, você posta decote. Tudo bagunçado. Ao mesmo tempo que você tem uma decisão sobre sua identidade, você não defende a sua fé. Toda decisão tem um preço. Se você decidiu por Jesus, tem um preço. Se você não decidiu por Jesus, também tem um preço. A gente tem que estar disposto a pagar esse preço. E vai ter um preço.
Você não vai agradar alguém. Jovens Up, Jovens Fire. Decidam. A história mais velha da igreja cristã. O cara que estava em cima do muro. E o pessoal de Jesus gritando para ele: sai do muro, vem para o nosso lado. E os capetinhas só assim, ó, de braço cruzado. E aí os de Jesus gritando: sai do muro. Eu fico imaginando essa cena. E aí ele perguntou: viu, mas por que os capetas, por que vocês não querem que eu vou pro lado de vocês? E aí o capeta fala: o muro já é meu. O muro já é meu. Essa é a história do ovo, são as duas histórias mais velhas da igreja. Jesus contou, é a parábola de Jesus. Só não colocaram na Bíblia, mas ele falou. Deve ter no The Chosen lá, mas na Bíblia não tá, mas deve ter lá. Decisão, gente. Decisão. Se você não decidiu, você já decidiu. Se você não decidiu, você já decidiu. Pague o preço. Tem muito jovem mais ou menos, tem muito crente mais ou menos. Sabe que eu tomei uma decisão na minha vida? Os caras ficam bravos comigo que eu faço isso. É que é uma decisão que eu tomo e depois eu destomo, mas eu tomei uma decisão. Eu parei de seguir todo mundo no Instagram. Todo mundo, eu sigo 0 pessoas. Eu não sigo nem a Nai. Por que você tem rede social, Felipe? Porque eu sei que eu tenho que ter. Mas se eu pudesse, eu não teria também. Porque eu sou pastor de jovem, eu tenho que estar na rede social. Sabe por que eu tomei uma decisão de não seguir ninguém no Instagram? Porque de todo o meu coração eu quero ficar fuçando a vida de vocês. Mas de vez em quando aparece umas cabeçudice, para ser a palavra mais polida que eu posso usar aqui, que dá vontade de mandar um direct. Dá vontade de falar: dá vontade de dar tipo de André Valadão: você não é um crente não. Você frequenta a igreja que eu vou? Você tem o Jesus que eu tenho mesmo? Você realmente é de Jesus mesmo? Aí eu parei de seguir. Aí eu abro meu feed e é só minhas fotos, que é as fotos dos meus filhos. Decida, gente. Pague o preço. Pague o preço. Está começando o ano. Você fez lá as suas decisões, as suas metas, bonitinho. Pague o preço. Teve uma galera lá que foi pro Team Street essa semana aí. Quem foi aqui? Você deve ter sido impactado lá. Foi legal, foi intenso, e fogo, e glória, e choro, e ranho, e tudo que misturado. Não vai fazer diferença nenhuma se daqui 15 dias você vai voltar a fazer as besteiras que você fazia na sua vida. Sabe o que você fez? Você gastou dinheiro para se divertir só. Decisão, continuidade, mudança de vida. Agora eu olho para alguns jovens que eram Zé antigamente. Cara, e aí eu vejo mudança de vida. Eu falo: cara, que incrível isso. Toma uma decisão, se posicionou, levou a sério. Está abrindo mão, está pagando preço. Está correndo atrás. Toma uma decisão, dá tempo ainda. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu creio que existe uma face de Jesus que se chama intimidade. Eu creio que existe uma ministração que ela não vem de microfone, que ela não vem de cima de um palco de igreja, que ela vem do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu creio que muitas vezes a voz do Espírito Santo fala no seu ouvido, fala no seu coração. E talvez não uma voz audível, mas uma voz de decisão. A palavra de Deus diz que para cada tentação que você tem, Ele te dá um escape. A palavra de Deus diz que Ele não te dá a tentação maior daquilo que você pode suportar. Eu creio que muitas vezes falta conhecimento da plenitude de Deus, o sentimento do amor de Cristo na sua vida. Falta olhar para uma cruz e entender o que foi o amor de Deus. Falta muitas vezes realmente conhecer Jesus. Falta entender
aquilo que você está vivendo. Falta entender o que é ser cristão. Falta olhar, pegar um livro de história. Talvez não seja a Bíblia, pega um livro de história e vai entender o que os cristãos primitivos passaram. Vai entender o sofrimento daquele povo para que a palavra chegasse até você. E aí a próxima vez que você falar que você é cristão, você vai entender o peso dessa palavra. Falta entender o preço que foi pago para que você estivesse aqui hoje. Falta entender o que Jesus fez na cruz por você. Eu queria que você conhecesse Jesus no seu coração. Eu queria que suas decisões, eu queria que a sua escolha de faculdade, que a sua escolha de namorado, namorada, que a sua escolha de relacionamento de amigos, porque tem muito amigo podre envolvido aqui nesse meio, gente. Que a sua escolha de posicionamento, que a sua escolha de fala, que a sua escolha de quem você segue no seu Instagram, de quem você segue no seu Instagram, daquilo que você curte, fosse baseado em decisões, em cima de princípios, em cima de conselhos, não em cima do seu coração. Só consome porcaria, o que vai viver a porcaria? Abri o Netflix esses dias, eu e a Nai, num momento raro da nossa vida, no tempo que a gente está vivendo. Vamos colocar alguma coisa para ver, alguma coisa. E aí, eu falei, Nai, vamos assistir isso aqui, ó, Vandinha. Deve ser cristão. Vandinha é nome de crente da Assembleia, né? Ah, intercessora Vandinha. Não, eu sei que... Aí eu falei, vamos ver como é que é, né? Às vezes a galera está consumindo, a gente tem que estar por dentro disso. Aí a gente colocou o trailer. A gente terminou orando em língua, pô, expulsando capeta. E aí sabe o que você já assistiu inteiro a temporada? Você está esperando a segunda temporada, porque é incrível. Aí eu falei do The Chosen aqui, não tô... Mas o The Chosen está no Netflix, no mesmo Netflix que você consome. Por que você não vai consumir? E a gente colocou de novo para assistir. A gente já tinha assistido, eu já tinha assistido, a gente tinha todo. Vamos assistir The Chosen de novo. O que você está consumindo? Você faz aquilo que você consome. A gente já falou sobre isso. Mas não consegue tomar a decisão de não assistir isso. Estão entendendo, gente? A vida é decisões. Plano de leitura bíblica. Lê a Bíblia todo dia. Decisão. Você vai gastar seu tempo de alguma forma. Decida. Vamos cantar. Deus vai falar contigo nessa canção. Feche teu olho. Canta para Jesus. Canta para Jesus.